Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. E a gente hoje dá continuidade à discussão sobre o que aconteceu em 2019 na economia e alguma perspectiva aí para 2020. Na semana passada a gente falou sobre as contas públicas, o lado fiscal do governo e sobre Banco Central, sobre política monetária e juros. Hoje a gente vai falar de Brasil na economia mundial e falar um pouco de outras reformas que possam ajudar o Brasil a ficar mais produtivo. Isso é crucial na economia brasileira. A produtividade do trabalho está estagnada há anos no Brasil e o único jeito de crescer, de aumentar a renda per capita é aumentando a produtividade agora. E isso precisa mudar, então a gente precisa fazer reformas para que melhore esse front. E uma dessas reformas é abrir mais a economia. Então teve uma notícia significativa aí no ano de 2019, que foi nesse sentido, que foi o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. É um acordo comercial que vai diminuir barreiras ao comércio ao longo aí de anos, vai ser bem gradual, mas é significativo, entre os dois blocos comerciais. Então, e o Brasil, nesse caso, vai ter acesso a um mercado grande, que é a União Europeia. É um mercado grande e um mercado rico, não só para os nossos exportadores, mas também vai ser ótimo para os consumidores, aqui, né? Vai ter acesso a mais variedade de produto e acesso a produtos mais baratos. Então foi uma notícia espetacular, mas ainda tá cheio de casca de banana aí no meio do caminho, como a gente vai falar daqui a pouco. Além da União Europeia, a gente teve acordo também com o EFTA, né, que é um grupo de outros países europeus que não estão na União Europeia. Esse acordo foi sacramentado e aí também tem negociações em curso com China, com o Japão e com os Estados Unidos. Os Estados Unidos aí tá meio complicado, a gente viu recentemente a relação com o presidente Trump, é meio esquisita. Acho que está caminhando nesse sentido, apesar de ter várias cascas de banana aí no meio do caminho, principalmente com relação à União Europeia. Bom, que tipo de casca de banana? Então, a gente não pode fugir da reação do governo brasileiro ao longo de 2019 com relação à questão do meio ambiente. Então, teve essa questão de desmatamento e queimadas no Brasil, e isso provocou uma reação de parceiros brasileiros que são importantes e vão ser ainda mais importantes caso esse acordo com a União Europeia vá para frente, que são França e Alemanha. Então, ao invés de melhorar a imagem do Brasil, ou pelo menos dizer, olha, o problema não existe, justificar que o problema não é tão grande, ou reconhecer o problema e dizer que está tomando atitudes, não, o governo partiu para o enfrentamento. Isso é uma coisa muito ruim, porque isso coloca ameaça esse acordo, que foi uma grande conquista. Esse acordo ainda tem que passar por parlamentos nacionais, então isso aí, eu não vou dizer aqui que deu água, mas ameaça. Então, acho que isso é uma coisa que vai ter que ser remediada aí ao longo de 2020 e vamos ver o que acontece. Outra coisa que acho que foi ruim nesse front foi essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Não que aproximar dos Estados Unidos é uma coisa ruim, uma coisa ótima, né? Os Estados Unidos é um mercado grande, mas assim, tentar estabelecer uma relação com um governante instável, que é o presidente Trump. Então o Brasil apostou nessa relação, uma relação pessoal do presidente Bolsonaro com o presidente Trump. O presidente Trump chegou até a sinalizar que faria um acordo de livre comércio com o Brasil, mas recentemente foi uma coisa desastrosa, né? A começar pela história da OCDE, que os Estados Unidos daria apoio à entrada do Brasil na OCDE e, na verdade, não deu, né? Não é que retirou o apoio, mas, assim, disse que, basicamente, sinalizou que não quer que a OCDE avance tão rapidamente, ela expanda tão rapidamente ao longo dos próximos anos. E o Brasil estaria nessa fila aí para entrar. Então, também jogou um pouco de água no chope brasileiro, esse desejo de entrar na OCDE, que é um grupo de países, em sua maioria, ricos. Então, daria um sinal de boas políticas que poderia trazer dinheiro para o país e melhorar também o ambiente de negócios aqui no país e a transparência do setor público. Mas isso aí deu água, pelo menos por enquanto. Outro ponto foi o presidente Trump recentemente acusar o Brasil e a Argentina de estarem manipulando o câmbio para ganhar competitividade e prejudicar produtores americanos, no caso de produtos agrícolas. Coisa não tem nada a ver. A gente falou sobre isso aí aqui algumas semanas atrás. E é uma coisa muito ruim, né? Então a relação de fato está estremecida. O presidente Bolsonaro investiu nessa relação com o presidente Trump e como a gente disse aqui diversas vezes, né? É uma coisa muito arriscada, porque simplesmente
muda de ideia o tempo todo, mesmo que se você escrever um acordo, daqui 3, 4 anos você vai lá e rasga o acordo. Não é realmente complicado. Então, o Brasil acho que começou o ano bem nesse front e aí a gente foi perdendo o terreno ao longo do ano e vamos ver o que acontece no ano que vem. O ministro Paulo Guedes recentemente disse que vem ressaltando a importância de abrir a economia desde a campanha presidencial, meio que voltou um pouco atrás, disse que vai ter que ser mais gradual, vai ter que fazer outras reformas primeiro. Então tá um pouco preocupante aí o que vai acontecer no lado do comércio internacional. Outro ponto de preocupação, eu acho a questão da Argentina. Então a gente teve a eleição na Argentina, a entrada do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, com um discurso protecionista, né? A Argentina é um importante parceiro comercial brasileiro, um vizinho, né? Então o comércio também ele é bastante afetado por distância, a Argentina está perto, então o Brasil faz bastante comércio com a Argentina. Então esse é um motivo de preocupação, é um motivo de preocupação para ver o que vai acontecer com o Mercosul daqui para frente, né? Como é que vai ser o posicionamento da Argentina com relação a esse acordo com a União Europeia e se o Brasil vai provavelmente ir para outro caminho. Então eu acho que também o futuro do Mercosul está em xeque depois de tudo que aconteceu ao longo de 2019. A gente vai ter que ver em 2020. Outras coisas importantes que a gente tem que olhar ao longo de 2020 que são super relevantes para aumentar a produtividade da economia brasileira. Primeiro ponto é reforma tributária e assim, diminuir esse emaranhado tributário burocrático que tem no país, né? Então o ambiente de negócios no país é super hostil. E isso está muito ligado à dificuldade com o pagamento de impostos. Não só o valor dos impostos, mas o tempo que se gasta com pagamento de impostos, principalmente por parte de empresas. Então, tem iniciativas no sentido de diminuir essa complexidade do sistema tributário brasileiro. Você tem projetos andando no Congresso, mas do lado do governo federal tá um vai não vai. Andaram falando de volta de CPMF, ainda está muito esquisito. Aparentemente o Congresso está tomando as rédeas nesse ponto. Tem duas propostas boas no Congresso, uma no Senado e uma na Câmara. Então vamos ver como que anda, no sentido principalmente de simplificar impostos no Brasil, diminuir essa diferença que você tem de alíquotas entre produtos que não tem justificativa nenhuma, e ainda abre a porta para lobbies, né, de setores de tentar baixar o próprio imposto, dado que existe a possibilidade de ter múltiplas alíquotas. Então, eu acho que vai no sentido correto, vamos ver como anda. O governo federal ainda, a parte do executivo ainda está hesitante demais nesse sentido, mas aparentemente o Congresso está tomando as rédeas. Outro ponto importante que andou um pouquinho, mas ainda está muito lento, é a questão das privatizações. O presidente Bolsonaro ainda muito hesitante com relação a isso, então, chegou a ter discussão de privatizar a Eletrobras, ele deu uma recuada. Eu acho que teve um ponto importante que foi a privatização da BR Distribuidora, né? A Petrobras abriu mão de controlá-la, né? Então vendeu uma boa parte dela, e que eu acho que é uma coisa bem positiva, né? O governo brasileiro não precisa ser dono de posto de gasolina, não tem o menor sentido, mas ainda acho que é uma coisa que ainda está muito lenta, e vamos ver o que acontece ali ao longo de 2020, que é uma agenda bastante importante, não só para o lado fiscal, né? O governo fazer caixa, pelo menos no curto prazo, mas também para melhorar a produtividade da economia brasileira. As perspectivas em termos de crescimento e de empregos são boas para 2020. Acho que tende a ser um ano de crescimento maior do que a gente teve recentemente. Então a gente já teve uma prévia disso aí ao longo dos dados que saíram, pelo menos no terceiro trimestre para o PIB. Você vê um crescimento alto relativamente ao que estava se esperando, ainda muito baixo, perto do buraco que a gente está. Então a gente ainda está abaixo do que estava lá no começo da crise em 2014. Mas mesmo assim, acho que a perspectiva é de melhora, mas a recuperação ainda vai demorar para vir. Então a expectativa é que se cresça 2,5% a 3%. Ao longo do ano de 2019, tinha-se a expectativa de crescimento mais alto, mas aos poucos foi frustrada. A gente teve quase que zero ali no começo do ano, mas depois começou a crescer. Então pode estar errado de novo, que estimou um crescimento mais alto do que teve, mas pelo menos a perspectiva olhando para os últimos trimestres ao longo de 2019 é boa. Inflação sob controle, tá? O Banco Central com bastante credibilidade, inflação sob controle. Então a perspectiva é de um crescimento robusto aí ao longo de 2020, não o que a gente precisa para recuperar o buraco que a gente se meteu, mas um crescimento robusto e que gere bastante emprego e que a taxa de desemprego caia, né? Isso é uma coisa bastante relevante. Nosso país diminuir esse
desemprego enorme que a gente tem aí ao longo, e isso é persistente ao longo dos últimos anos, né? Se a gente não fizer reformas que aumentem a produtividade, a gente vai continuar dando voos de galinha. A gente não vai conseguir fazer com que o crescimento volte de forma robusta mesmo ao longo de anos e que a renda per capita cresça consistentemente. Eu tenho uma certa preocupação com relação ao cenário político, a baixa capacidade do governo em fazer articulação com o Congresso. Eu acho que foi um sucesso a reforma da Previdência, mas era uma coisa que estava mais madura na sociedade. O Congresso também estava convencido e precisava evitar o cataclisma fiscal. Então, eu acho que foi uma coisa que estava madura nesse sentido. Mas outras reformas são bem mais complicadas. Então, a continuidade de reformas é importante para que aumente a produtividade e que você tenha um crescimento mais consistente ao longo de muitos anos. Mas eu acho que eu tenho preocupações em relação a isso. O crescimento que vai vir agora pode também sinalizar a políticos que as coisas não são tão urgentes, então empurra com a barriga de novo. Isso eu acho que é uma fonte de preocupação, além da baixa capacidade de articulação do governo no Congresso. Tem uma matéria que saiu em 2019 do Estadão mostrando a baixa capacidade do governo de fazer com que as medidas provisórias virem de fato lei, mais baixa do que governos anteriores que eram até mais impopulares, que é preocupante. Outro ponto é que, assim, é ano eleitoral, né? Vai ter eleições para prefeito e ano eleitoral, sabe? O Congresso também dá aquela paralisada. Então é um pouco preocupante aí, não... O ano que vem eu acho que aparentemente vai ser um ano melhor do que os anos anteriores que a gente teve, mas para os anos seguintes, que a gente tem essa necessidade enorme de reformas, fica um pouco essa preocupação do meu lado. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso site www.porquê.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E a gente conversa mais na semana que vem. Um abraço!